a questão que originalmente a gente tinha pensado como questão final para preparar para o futuro, para o próximo ano. Então, agora quais são os novos desafios que a nossa área vai enfrentar em relação a legislações recentes? E eu peço aqui apenas para vocês citarem, o que vocês acham? No chat o pessoal colocou algumas perguntas até, que eu gostei de citar. Teve um que colocou uma pergunta com as bombas reveladas sobre as bets. O marco legal foi uma excelente salvaguarda. Outro comentou aqui, vamos perceber em breve impacto na educação. Então aqui, poxa, quais são os novos desafios, tá? Que a gente vai estar discutindo. Então, vocês poderiam fazer a fala final e vocês também citar o que vocês acham que a gente deve discutir em relação à legislação futuramente. Então, eu começo com a Raquel daí. Bom, eu tentei justamente já colocar um pouquinho, né, como a gente está com pouco tempo. Então, acho que os desafios que a gente tem daqui para frente é justamente o que o Marco Legal propôs e ele ser posto, né? Então, isso não está fora da realidade. Então, assim, a questão, por exemplo, das bets não estarem mais dentro do Marco Legal e tudo, isso ainda é um processo, porque isso tem também associado com a nossa formação educacional, né, de informação para as pessoas entenderem, porque a gente tem lá um marco legal falando que nós somos obra audiovisual interativa. As pessoas ainda não sabem o que é uma obra audiovisual interativa. O público, em geral, ainda não entende o que é uma obra audiovisual interativa e qual a diferença disso para os jogos que estão aí sofrendo tantos ataques. Então, assim, isso é jogo? Não é jogo? Todos esses processos são grandes desafios que a gente tem pela frente, mas eu acho que eles também não são o principal. O principal é a gente conseguir fazer com que o marco legal ele não seja só uma declaração de boas intenções, mas que ele seja uma realidade para o setor de jogos. E isso vai ser dado pela medida do nosso empenho e do nosso compromisso coletivo em fazer com que ele não seja só uma carta de boas intenções. Então, esse vai ser o grande nosso desafio pela frente, porque dali você vai desdobrar um monte de outras questões e de outros questionamentos que vão vir pela frente aí, que a gente sabe que estão acontecendo, né? Então, o próprio Marco ele já é essa questão para onde que a gente está indo, né? Leia o Marco que você vai ver para onde que a gente está indo. Eu agradeço demais de novo, continuo à disposição sempre que vocês precisarem, a gente está sempre aqui, sempre disponível, também para tirar todas as dúvidas e conversar e a gente avançar as nossas discussões. Obrigada. Por favor, Alexandro, uma conclusão rápida aqui para a gente. Eu acho que agora o foco é mais ou menos daquilo que a Raquel falou, é principalmente trabalhar na regulamentação, para que o marco legal não fique um dispositivo inócuo, né? Ele fixou várias bases, fixou várias diretrizes, mas alguns pontos têm que ser trabalhados ainda e nós temos que exigir uma regulamentação rápida desse marco legal. Nós temos diversos pontos, eu acho que tem aí também a questão da criança e do adolescente, né, Manu? A questão da prática profissional, a questão de KNAI e assim por diante, tudo isso tem que ser rapidamente exigido da administração pública em geral, né, do poder legislativo, para que nós tenhamos uma evolução verdadeiramente relevante. Isso aqui é relevante? Sim. Nós precisamos seguir o caminho. Isso aqui abriu as portas do caminho, mas o caminho ainda tem que ser trilhado. Então, acho que o que fica de mensagem é que nós não podemos ainda aqui descansar. Entende? Tem que continuar lutando, porque senão, né, todo esse esforço pode ser em vão. Então, essa digamos assim, quase como um alerta aí, né, para todo o setor. Obrigado, Alexandro. Marcião, por favor, o teu fechamento aqui. Camaradas, primeiro, novamente, agradecer demais, deixar aqui mais uma vez a saudação ao querido Jucimar, né, nosso tier-geral do evento. Meu abraço também aos queridos Rodrigo Terra e Carolina Caravana, presidente e vice-presidente, respectivamente, aí da nossa querida Abra Games. Meu carinho especial ao Bruno, ao Alan, por conduzirem há tanto tempo esta atividade, por terem chamado para essa atuação aqui esse ano em específico. Obviamente, deixar meu carinho, meu beijo, meu abraço apertado
a esses companheiros e companheiras de luta aqui, porque não foi qualquer luta, foi grave. E eu gosto muito de lembrar, Raquel, a gente no dia 20 de setembro do ano passado, portanto tem hoje pouco mais de um ano daquela sessão temática fundamental para que a gente pudesse virar o jogo do combate público que a gente estava realizando, que foi justamente onde a gente ali, eu gosto de dizer isso como um número que não é qualquer coisa, naquele momento a gente havia convocado o governo para que o governo participasse da briga conosco, porque entendíamos que isso não era apenas um problema de temática do empresariado ou da academia, mas era também um problema de fundo da relação do governo com o que depois viria a se apresentar como as bets que têm amplamente aí tomado o noticiário nos últimos 2 ou 3 meses como fatores socioeconômicos que têm dominado, inclusive, questões que vão para muito além dos jogos, né? Do impacto em beneficiários do Bolsa Família, no impacto nas compras de mercado, no impacto no faturamento de universidades privadas. Enfim, é de fato um tema transversal com outro viés, né? Para um outro lado que não é o lado que a gente acredita, né? No uso dos elementos gamificadores, dos elementos de jogos de uma maneira geral. Por isso, na lei, somos tão assertivos e tão inevitavelmente sem dúvidas, né, do que a gente é e do que a gente especialmente não é. Essa turma de cota fixa, de aposta, de sorte ou azar, sei lá, né? O que eles são, eu não sei o que eles são, isso é um problema deles. Mas a gente bateu o pé e disse, olha, nós sabemos o que nós somos. O que nós somos é coisa que faz a sociedade andar adiante, né? Se perceber enquanto elemento sociabilizador. Eu acho muito legal ouvir o Oxandro e o Bruno da mesma cidade, da mesma universidade, tendo se conhecido, talvez não jogando, mas por conta dos jogos eletrônicos. Eu acho que isso é um símbolo maior daquilo que é, de fato, o alvo da realização dos jogos eletrônicos, né, professor Alan? É esse elemento sociabilizador, esse elemento capaz de promover a conexão entre as pessoas. Então, reconhecendo esse ambiente, dizendo que eu acho que o grande desafio que a gente tem é o mesmo desafio que nós tínhamos há quase 2 anos e que eu acho que será ainda o desafio durante algum tempo. É um processo de quase evangelização. É um processo de quase, de fato, transmissão do conhecimento. Ainda tem muito a visão de que o game é coisa da criança, que o game é coisa do nerd, que o game é um lugar que não é um lugar dentro da sociedade. Como se 74% dos brasileiros não jogassem algum tipo de jogo. Como se na favela não tivesse videogame. Como se as pessoas pretas não jogassem jogos no celular. Como se as mulheres não fossem a maioria dentre aqueles que jogam. Então, a gente precisa, de fato, conseguir trabalhar com a quebra dos estigmas que ainda existem na sociedade brasileira. E isto denotará um esforço continuado de construção coletiva e da necessidade da gente reconhecer o game enquanto um elemento que não se constrói no vácuo, se constrói dentro da sociedade, a partir dos seus elementos culturais, conectados com a ciência, com a tecnologia e com a inovação, e que devem estar organizados em vetor para produzir o desenvolvimento social de uma sociedade que deve buscar ser justa, igualitária e inclusiva e que olhe com especial atenção para aqueles que serão a sociedade do futuro. E aí ter a parceria e contar com o Instituto Alana é, de fato, uma parceria de luxo. Então, uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço. Continuamos à disposição. Quem quiser, nas redes sociais, @filhomarcio, estou em todas, ou também procurar a própria associação, AC Jogos _RJ. Estamos em todas também. Obrigado. Nós que agradecemos, Márcio. E Manu, você tem um minuto final aqui para dar aquela mensagem final aqui para a galera. E o que você considera que é, e citar o que você considera como novos desafios aqui. Então, eu concordo com tudo que foi falado, né? A regulamentação e como que a gente vai botar em prática o que está lá é muito importante. E eu mandei vários links para vocês. Vocês vão notar que apenas um estava em português, que foi um link traduzido pelo Instituto Alana. Como que a gente pega isso que já existe do internacional, a gente traduz, e mais do que traduzir, a gente adapta para o contexto brasileiro, porque às vezes as regras que foram criadas em outro país, que foram criadas com outros parâmetros, não vão ser necessariamente aquilo que aqui no Brasil, né, a gente tem essa cultura criativa que pode inovar, inclusive nessas definições, seguindo uma linha comum de melhor interesse da criança e do adolescente. Então, já deixaria isso como uma até possível sugestão de ação, né? Vamos coletar esses materiais, vamos traduzir esses materiais, vamos passar para o pessoal dos cursos que já estão existentes, que já estão ativos, e vamos fazer essa incidência.
A questão da inteligência artificial, eu acho que, para quem está acompanhando, está tendo um debate polêmico no Congresso também sobre isso, regulamentação de IA, e a gente já tem vários tipos de aplicabilidade de inteligência artificial em jogos, seja para criar narrativas, seja para, inclusive, vi um exemplo interessante de um jogo em que os NPCs eram guiados por IA generativa, e os riscos e benefícios que isso pode trazer. Então, trazendo para vocês se engajarem nesse debate de IA, que está um debate muito polêmico, mas que também é um debate central para todos nós, enquanto sociedade, e que aqui no Brasil a gente está enfrentando desafios até de avançar enquanto debate. E eu acho que um último, a questão de bets e apostas foi muito falado, mas como que a gente compreende mecanismos dentro de jogos lúdicos que podem se assemelhar a mecanismos de apostas e terem efeitos parecidos? E como a gente faz essa distinção de uma forma ainda mais cravada, né, para não ter realmente essa confusão que foi tão explicitada. E, por fim, numa mensagem positiva, né, a questão... Eu gosto muito de pensar como que jogos podem impulsionar uma cultura de paz. Isso foi muito falado, né? Qual que é esse papel do jogo para a cidadania, para o nosso reconhecimento enquanto brasileiros? Então, tem algumas iniciativas de Gaming for Social Good que falam muito sobre isso, assim, como que o jogo pode ajudar no desenvolvimento de inovação e capacidades para a gente resolver problemas sociais, para a gente, numa mecânica de gamificação, pensar sobre crise climática, para a gente pensar sobre a erradicação da pobreza, para a gente pensar nos desafios reais que a sociedade brasileira está vivendo agora, e que eles não são para o futuro, eles não são para amanhã, eles são hoje. Então, eu acho que essas seriam algumas linhas que eu trago para a gente refletir, para a gente, mais do que refletir, para a gente construir e botar a mão na massa juntos.